Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo trazendo mais um vídeo do canal C Sharp direto ao ponto. Então hoje pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos sobre manipulação de listas no C Sharp, nós vamos explorar um pouco do método First or Default, certo? Então aqui eu já tenho meu projeto pronto, certo? Eu tenho aqui um repositório de dados, onde no construtor eu estou carregando aqui uma lista de usuários, carregando aqui com estes dados, e nós vamos usar estes dados aqui, essas informações, para que nós possamos explorar este método First or Default. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Primeiramente, esse método ele vai pegar o primeiro item da minha lista, certo? Mas, como se diz, não se resume só a isso. Esse método ele dá um certo dinamismo para que a gente possa não apenas trazer o primeiro item da nossa lista, mas como também nós podemos criar expressões, fazer filtros dentro desse método, filtrando ali a lista por determinados parâmetros. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe de usuários, onde nós temos aqui endereço, né? Então eu posso filtrar por qualquer dado desse aqui. Ele vai me trazer todas as ocorrências, né, que se encaixar nesse filtro que eu vou colocar aqui. Eu posso fazer um filtro com nome, sobrenome, completo, ou qualquer outra coisa aqui dentro do objeto da lista, né? Então ele vai me trazer todas essas ocorrências e vai me trazer o primeiro dessa lista que ele vai filtrar para mim. Então, primeiramente nós vamos estar demonstrando o uso mais trivial, né, desse método, que no caso é trazer realmente o primeiro de uma lista sem filtro nem nada, certo? Então eu tenho aqui a minha variável lista, né, que é um objeto de repositório de usuário, e aqui eu vou pegar o primeiro item da lista, né, que no caso vai ser esse Mateus aqui. Então esse é o nosso primeiro exemplo, que é o mais trivial de todos. Então vamos rodar o nosso programa. Então aqui ele trouxe aquilo que era esperado, né? Que é o Mateus Lourenço Moura, cidade Rio de Janeiro, estado RJ. Então aqui eu fiz essa concatenação aqui com string format, né? Onde cada um dessas chaves vai representar um desses parâmetros que estão sendo colocados aqui, beleza? E a mesma lógica de imprimir na tela segue esse padrão aqui para os nossos outros exemplos. Então esse é o nosso exemplo mais trivial, que ele traz aqui pega o primeiro da lista, sem nenhum tipo de filtro. Então vamos comentar isso aqui e vamos passar para o nosso exemplo de baixo. Aqui o nosso segundo exemplo, pessoal, é possível, através desse método, a gente está pegando, está definindo um valor padrão para ele, certo? Então eu não acho, vamos supor que eu não ache aqui nenhum item na lista, né? Ele me traria vazio, estaria trazendo, por exemplo, um objeto nulo aqui para mim, que é o mais comum de acontecer. Eu vou estar demonstrando isso aqui para vocês. Não vou definir um valor padrão, certo? E na hora que ele tentar entrar aqui, ele vai lançar uma exceção, porque esse camarada aqui vai chegar nulo. Porque eu estou carregando aqui uma lista de usuários vazia, certo? Ele vai tentar pegar o primeiro item dessa lista vazia,
vai achar ninguém e vai me trazer um valor novo. E na hora de tentar imprimir aqui, o que vai acontecer? Vai ser lançada uma exceção. Mas é o que eu espero que aconteça, né? Mas aqui é capaz que não vai dar exceção que eu fiz esse tratamento aqui, ó. Depois eu vou estar demonstrando sem, que esse aqui ele vai passar sem exceção por causa dessas interrogações que eu coloquei aqui, que é um tratamento que a gente faz para exceção quando um objeto está nulo. Beleza? Vou mostrar com o tratamento e sem o tratamento. Então aqui não lançou exceção. Por quê? Porque eu fiz esse tratamento aqui. Eu vou mostrar para vocês sem. E vocês vão ver que, como ele não conseguiu pegar o valor, então ele vai lançar uma exceção aqui, porque ele vai tentar acessar um objeto. Tá vendo aqui? Então aqui ele tenta acessar um objeto que está nulo e, consequentemente, sem o tratamento que nós colocamos aqui, ele lança uma exceção. Beleza? Então vamos interromper aqui o nosso processamento, vamos dar um Ctrl Z, para a gente colocar de volta o nosso tratamento de exceção. E aqui, pessoal, agora eu vou definir um valor padrão, que é esse usuário padrão que eu coloquei aqui bem no início do nosso método. Então eu vou colocar esse usuário aqui como usuário padrão quando ele não achar ninguém. No caso é o Carlos Alberto da Silva. Beleza? Então vamos colocar aqui. Caso ele não encontre ninguém, ele vai ter o usuário padrão. Vai retornar para a gente o usuário padrão. Beleza, pessoal. Então ele não encontrou ninguém e trouxe para a gente o nosso usuário padrão. Certo? Então ele traz o primeiro da lista. Caso ele não encontre, nós podemos definir um usuário padrão para que ele não nos retorne um objeto novo. Beleza? Esse aqui, no caso, é o nosso segundo exemplo. Vamos agora, pessoal, para o nosso terceiro exemplo. Vou dar um KC aqui e vamos para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, ele pega o primeiro da lista, mas com uma verificação, pessoal. Lembra que eu falei que a gente pode filtrar dados com esse método? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável, né, que tem uma string Goiânia, e aqui eu estou chamando a minha lista de usuários, o meu objeto, né, de repositório, estou chamando aqui a minha lista de usuários e estou colocando um filtro aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que ele me traga todos os itens da lista em que a cidade seja igual à cidade de Goiânia, certo? Se a gente olhar aqui no nosso repositório, a gente pode ver que, deixa eu ver aqui, vou dar um Ctrl F aqui, só para a gente poder ver. Nós temos aqui, ó, várias ocorrências com a cidade de Goiânia, certo? Então ele vai me trazer alguns dados e vai me trazer a primeira ocorrência dessa filtragem dele, que no caso vai ser a Fabiana Alana de Paula, que no caso é a primeira, desse filtro que nós vamos fazer aqui no nosso terceiro exemplo. Então aqui nós vamos rodar o nosso exemplo.
Então ele fez o filtro, pegou todos os itens em que a cidade é igual a Goiânia e pegou o nosso primeiro. A nossa primeira ocorrência, que no caso é a Fabiana Alana de Paula. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o nosso terceiro exemplo. Beleza? Então vamos dar uma comentada aqui e vamos partir para o nosso quarto e último exemplo. Vou dar um KC para poder comentar todo esse bloco de código aqui. No nosso quarto exemplo, pessoal, eu vou fazer uma verificação de informação e também vou acrescentar um valor padrão, caso ele não encontre ninguém. Beleza? Então vamos lá. Vou dar um Ctrl K1 para descomentar. Aqui eu tinha colocado esse meu usuário aqui, mas que eu estava fazendo alguns testes, então eu vou colocar aquele usuário padrão, que é o que eu defini lá no início do nosso método. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? O filtro que eu estou fazendo agora é esse filtro aqui. Vai ser uma verificação que ela vai ser falsa, certo? O que eu quero, por exemplo, pegar aqui o nome completo, em que o nome completo, o tamanho dele seja igual a zero. Isso não vai ocorrer, por quê? Porque se eu venho aqui em nome completo, vou dar um F12 aqui, o nome completo, ele, como string de formato, eu concateno nome e sobrenome, certo? Lá no nosso repositório de dados, esses dados estão sempre preenchidos, certo? Então ele vai concatenar, ele vai trazer um nome completo que com certeza aqui sempre será maior do que zero. A quantidade de caracteres será maior do que zero. Então ele vai cair nesse usuário padrão aqui que nós definimos no começo do nosso método. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso programa e ver o resultado dessa execução aqui. Então aqui ele trouxe o nosso usuário padrão, né, que é o Carlos Alberto da Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que esse método First or Default, ele traz para a gente um dinamismo maior e nos traz várias possibilidades para a gente estar usando aí no nosso dia a dia. Então, é algo que é proveitoso para o nosso trabalho. Espero que vocês tenham achado isso aqui interessante, que vocês consigam aplicar de forma prática aí no seu trabalho, beleza? Se gostaram do vídeo, do conteúdo, não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, né? Deixar o seu like aí pra gente também, para fortalecer o nosso trabalho e fazer com que estes esclarecimentos, essas aulas aí possam chegar a mais pessoas. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!